Olá a todos e todas que acompanham o canal. Eu vou começar uma playlist sobre a história de Minas Gerais em específico. E nesse primeiro vídeo eu vou abordar Minas Gerais antes da chegada dos portugueses. Já queria salientar que esse vídeo ele vai ser talvez um pouco incompleto, mas isso se deve não só ao fato de que realmente existem poucas pesquisas sobre as Minas Gerais pré-1500, como também, né, a própria falha que eu tive, né, durante a minha graduação, e que não sei se isso ainda é um problema hoje nas graduações de História. Muito pouco é falado, muito pouco é estudado do Brasil pré-colonial, e mesmo aqui da Minas Gerais pré-colonial. Bom, então quando que surgiram os primeiros mineiros? Não dá para saber com exatidão, né? O fóssil, né, humano mais antigo encontrado aqui em Minas Gerais e também em todo o continente americano foi da Luzia. Luzia foi o nome que os pesquisadores deram ao fóssil do sexo feminino, encontrado em 1975 na divisa das cidades de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, aqui pertinho de BH. A Luzia, ela teria mais ou menos 20 anos quando ela morreu. E um fato que é interessante é que não há sinais de que ela tenha sido enterrada. E existem pesquisas, né, de que aqueles povos que habitavam Minas Gerais já naquele período praticavam cerimônias de enterramento dos seus mortos. E a Luzia não estava enterrada. O que pode indicar que a morte dela foi acidental. Né? Ela pode ter sido atacada por algum animal, ela pode ter caído, né? Ou até assassinada, né? Vai saber também. Enfim. Ela morreu há cerca de 11.500 anos. Então, existe vida aqui no que é Minas Gerais há no mínimo 11.500 anos. A Luzia, ela em 1999 foi feita uma projeção, né, na Universidade de Manchester, se não me engano, na Inglaterra, de como que seria o rosto dela. Né? Pegaram o crânio dela e fizeram uma projeção de como que seria o rosto dela. E os traços lembram em muito pessoas oriundas do continente africano. Isso aí alimenta aquela polêmica que eu já falei em outro vídeo, de qual que é a origem dos primeiros habitantes da América. Vieram da Ásia ou vieram da África? Né, eu, apesar de tudo, ainda acho que eles vieram da Ásia, pelo menos. Não quer dizer necessariamente que eram asiáticos, mas que eles vieram da Ásia, eu não tenho dúvida. É meio difícil de acreditar que eles tenham atravessado o Oceano Pacífico em canoa. Mas enfim, né? Cada um aí acredita, porque são duas versões científicas, inclusive, né? Não é versão de achismo, né? Os pesquisadores que defendem tanto uma quanto outra versão, eles têm formas, né, de comprovar o que eles acreditam. Mas voltando, né, à Luzia, o crânio dela, né, que foi a principal peça encontrada dos restos mortais dela, tinha por volta de 11.500 anos e durante muitos anos ficou guardado no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E em 2018, a Luzia teve a sua segunda morte. Né? E essa morte, nós sabemos muito bem que foi culpada, não foi acidental, ela foi causada pela incompetência e pela falta de cuidado do governo federal com o patrimônio público. Né? O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ele é administrado pelo governo federal, o presidente na época era o Michel Temer, e houve um corte muito grande de verbas. É verdade que esse corte já vinha acontecendo há alguns anos, mas ele aumentou a partir do momento que o Michel Temer virou presidente. E esse corte de verbas prejudicou o funcionamento do museu e deixou ele exposto a riscos como de um incêndio, que foi o que aconteceu, infelizmente. E nisso, o crânio mais antigo de ser humano da América se foi. Bom, então, continuando, né, passando da fase de Luzia, né, um fato que é quase que de conhecimento geral, né, os primeiros habitantes de Minas Gerais moravam em cavernas. E eles deixaram, né, rastros, que foram através das pinturas rupestres. A maioria das pinturas rupestres revela que eles tinham, né, grande habilidade de desenho, mas também um grande gosto de representar atividade de caça. E isso provavelmente se deve ao fato de que devia ser muito difícil
encontrar alimentos naquele período. Então a caça era um desejo deles, porque a caça significava o quê? Alimento. Mais ou menos há 1000 anos atrás, pouco mais de 1000 anos atrás, esses habitantes começam a sair das cavernas e criar pequenas aldeias às margens dos rios. E nota-se que aí, no mesmo momento que isso acontece, aumenta a fabricação de cerâmicas, de vasos, né? Imagina-se que esses vasos, além de servirem em muitos casos como urnas funerárias, né? Como caixões, né? Se a gente for adaptar para a linguagem atual, ele serviu também como depósito de comida, mais uma vez evidenciando como que era difícil para esses povos se alimentarem, como que eles valorizavam a comida. Com relação aos povos indígenas que habitavam aqui, o que é hoje Minas Gerais, não se sabe com exatidão quantas pessoas moravam aqui, quantas eram as tribos. Podem ter sido milhares ou até milhões de pessoas, tendo em vista o tamanho do nosso território. Minas Gerais hoje tem 21 milhões de habitantes. Não seria exagero pensar que também moravam milhões de índios aqui. Com relação ao número de tribos que existiam aqui antes dos portugueses chegarem, estima-se que eram por volta de 100. E hoje são apenas 8. Ou seja, 8% das tribos originais sobraram aí à chegada dos portugueses. Muita gente pensa que os portugueses chegaram aqui no final do século XVII, né, quando eles encontraram o ouro. Não, os portugueses chegaram aqui no início da colonização. Por volta de 1550, o Martim de Carvalho, né, ele já estava por aqui, e ele que começa com o massacre dos índios. Né? Naquela época já havia uma ideia dentro da cabeça dos portugueses de que seria justo, né, não só eles tomarem posse da terra, mas escravizar ou mesmo matar determinadas tribos, principalmente as que praticavam canibalismo. Né? Haviam várias tribos que praticavam canibalismo em todo o território brasileiro, e aqui em Minas Gerais se destacavam os botocudos. Os botocudos praticavam canibalismo. Então os portugueses começam o massacre dos índios pelos botocudos, pelo fato de não aceitarem, né, a prática do canibalismo ou antropofagia. Né? São palavras que são sinônimos. E para isso, inclusive, eles se aliam a outras tribos. Né? Os machacalis, por exemplo, são usados nos primeiros ataques contra os botocudos, em troca, né, de presentes e outros benefícios. No início da mineração, que vai ser o tema do meu próximo vídeo, foi utilizada mão de obra indígena. Assim como lá no Nordeste da cana-de-açúcar, no início foi usado indígenas, aqui também em Minas Gerais houve a utilização dessa mão de obra. Também no mesmo molde. Eram índios que eles eram capturados e escravizados. Os carijós foram grandes vítimas, né, dessa escravização para trabalhar nas minas de ouro. E aconteceram os mesmos problemas que lá no Nordeste. Muitos índios se revoltavam com essa situação, mas a maioria, infelizmente, morria mesmo por causa das doenças trazidas pelos europeus. A partir de 1725, já praticamente não haviam índios carijós trabalhando em minas. Eles já haviam morrido, seja porque se revoltaram com a situação, seja porque o trabalho mesmo nas minas era muito perigoso, ou por doenças trazidas aí pelos europeus. Não perca aí o próximo vídeo sobre Minas Gerais.